Olá pessoas, bem-vindos de volta, bem-vindos, vindas e vindes, de volta a mais um vídeo onde nós estamos criando aqui a nossa personagem, a Elinor Biffon, também conhecida como Madame Tentação. Vai ser a nossa investigadora principal, ou pelo menos a nossa primeira investigadora, em uma campanha solo aqui, uma aventura solo de Rastro de Cthulhu que eu planejo aqui gravar para vocês. Nós já estabelecemos quais são as habilidades ocupacionais dela, nós já estabelecemos qual é o nível de crédito da ocupação, e agora nós vamos estabelecer quais são os benefícios ocupacionais. Por que nós estamos criando isso? Porque a ocupação dela, taróloga, não é uma ocupação presente no livro. Então nós estamos seguindo as regras do livro para estabelecer como criar essa personagem. Nós vamos abrir aqui na página mais uma vez, onde nós temos a criação de ocupações, criando uma ocupação. E aí vamos ler só o parágrafo aqui onde tem regras especiais para a criação. Regras especiais para ocupações geralmente estão em uma ou duas categorias. Uma, acesso privilegiado a partes do cenário, e portanto a cenas que forneçam pistas, ou alterações mecânicas naturais. Então, aqui eu venho o ponto. Quando a gente está falando em benefícios ocupacionais, ou seja, coisas que por ela ser uma taróloga, ela consegue fazer que outros personagens não conseguiriam, por exemplo, um policial não teria a mesma facilidade que ela, ou um médico, um cientista, a gente está falando basicamente nos seguintes aspectos. Ou ela tem benefícios que são narrativos e investigativos. Então, por exemplo, um policial, por ser policial, ele tem acesso facilitado a arquivos policiais, a cenas de crime, a provas, ele tem acesso a suspeitos, a dados dos suspeitos, né, informações que são confidenciais, que são guardadas pela polícia, um policial teria acesso. Porém, ele não tem benefícios, por exemplo, que um médico teria de ter um acesso facilitado a áreas restritas em um hospital, a ter certos medicamentos que estão restritos a um hospital, que ele não teria acesso a determinadas coisas que um médico teria. Esse é o mais fácil de fazer. Por ela ser uma taróloga, ela tem acesso ao quê? A que tipos de cenas, a que tipos de momentos que outros não teriam. O segundo tipo de benefício costuma ser um benefício mecânico. Aí nesse caso nós temos, por exemplo, o benefício do criminoso. O criminoso, ele pode, depois que ele rolou os dados, gastar pontos das habilidades gerais dele, o dobro, ele gasta 2, num custo de 2 para 1, para aumentar a rolagem de dados. Todas as outras classes, aqui eu estou usando um termo D&Dístico, né? Mas todas as outras ocupações, elas têm que rolar o dado gastando os pontos antes. Elas gastam os pontos para somar o dado antes de rolar o dado. Então, por exemplo, eu quero muito acertar um tiro em alguém. Eu posso gastar pontos de armas de fogo para garantir que a minha rolagem de dados vai ser com a benesse, com a soma daquele valor que eu gastei. Criminosos, em algumas habilidades como punga, como arrombamento, ali eles podem fazer isso, se eu não me engano é punga e furtividade, ele consegue fazer isso após a rolagem de dados. E aqui nós temos então um pensamento que para mim vai mais na linha dela. Apesar de ser uma forma mais difícil de estabelecer isso de uma maneira que seja razoável e equilibrada, é o que mais faz sentido, porque eu não consigo imaginar uma situação específica onde um tarólogo teria mais facilidade de acesso do que outros. Eu não consigo imaginar porque não existe uma escola de tarologia, não existe, especialmente nessa época, né? Hoje provavelmente se eu procurar na internet eu encontro, mas não nessa época não existia nada semelhante. Eu não consigo imaginar, mesmo que ela fizesse parte da Golden Dawn, uma coisa assim, parece que seria muito mais um benefício da personagem do que da ocupação tarólogo, né?
Então, vai ter que ser um benefício mecânico. E aqui eu estou fazendo não querendo roubar, na verdade estou me ferrando bastante porque eu vou ter que quebrar mais a cabeça. Como eu disse da última vez, a gente às vezes tem que seguir o modelo dos outros, dar uma olhada no que os outros fizeram. Então, já que eu vou pegar uma questão de um benefício mecânico, eu vou ler aqui o que o criminoso faz. A habilidade especial de um criminoso é o seguinte: criminosos com reservas de pontos de ocultação, perseguição ou punga podem gastar pontos após a rolagem de dados para um teste. Para cada 2 pontos que você gasta depois de rolar um dado, aumente o resultado em 1. É aquilo que eu expliquei. Enquanto as outras ocupações têm que precisar gastar esses pontos antes, ele pode gastar nessas 3 ocupações bastante específicas, ele pode gastar antes. Eles podem gastar depois, desculpa, já sabendo o resultado da rolagem de dado. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Eu me lembro que criminoso tem uma andarilho, se eu não me engano, tem uma que se encaixa melhor no que eu estou pensando. O benefício ocupacional do andarilho é o seguinte: além das suas funções normais, você pode usar sentir perigo ou manha para decifrar os sinais dos andarilhos, hobo, no original em inglês, porque pessoas, moradores de rua, nessa época já criavam códigos dentro da cidade para saber se um bairro é seguro, se é perigoso, se há drogas naquela região ou não, esse tipo de coisa. E descobrir como funcionam as coisas em uma cidade estranha. Você pode usar manha para acionar contatos com seus companheiros andarilhos. Outros contatos disponíveis, por exemplo, podem ser comunistas, guardas ferroviários amigáveis, pessoas que trabalham com filantropia. Então, eu acho que a minha função vai ser mais para esse lado. O que eu pensei, porque eu não queria tomar muito tempo de vocês, com uma reflexão aqui que podia não gerar, fazer um workshop com vocês, não. Eu vou já trazer o que eu pensei e a gente pode, em futuros vídeos, depois dar uma lapidada nisso, caso eu veja que está ou muito pouco, ou está muito fraco ou está muito forte. Mas o benefício dela seria o seguinte: ela pode usar ocultismo, gastar pontos de ocultismo, no lugar de uma habilidade interpessoal razoável, uma que funcione na situação. Então, por exemplo, ao invés de eu usar convencimento numa pessoa, eu posso usar, fazer aquele clássico mais padrão teatral, assim, de dizer: olha, as cartas estão me dizendo que eu preciso falar com você porque você precisa de tal coisa, algo vai acontecer na sua vida. Então, ao invés de eu usar convencimento para isso, eu estou usando ocultismo. Então eu posso gastar ocultismo para usar uma habilidade investigativa razoável. Digo razoável porque há certas coisas onde esse ocultismo não vai funcionar. Então, por exemplo, interrogação dificilmente vai ser algo que traria, já que interrogação nesse jogo tem a ver com a pessoa reconhecer que eu tenho algum tipo de autoridade sobre ela em termos legais. Nesse caso, né, não ficaria bem estranho que eu tirei aqui o 2 de copas, isso me traz fortes evidências de que você cometeu algum tipo de crime inafiançável. Não faria muito sentido. Outra coisa que eu acho que faz sentido ali com relação ao andarilho eu vou gastar o ocultismo aqui para acionar contatos de clientes minhas.
Então, toda vez que eu estiver precisando de alguma situação, de alguma pessoa para resolver uma situação para mim, de um problema, eu posso dizer: aquela senhora que veio ler as mãos comigo outro dia, ela trabalha numa floricultura e ela tem exatamente o conhecimento de botânica que eu estou precisando para decifrar essa situação aqui. Se eu não me engano, a mãe daquela moça que veio ler as cartas comigo outro dia, a mãe dela é casada com um policial, então ele vai ter o conhecimento necessário sobre o que eu preciso. Então eu posso adicionar e acionar contatos de clientes gastando ocultismo. Eu não sei esse primeiro aqui ainda tenho que lapidar isso. O que eu acho que eu vou fazer, eu vou escolher algumas habilidades e ao invés de gastar o ponto, vai ser apenas usar. Então já vamos aqui, vamos fazer um workshop. Eu disse que não ia fazer por inteiro, mas vamos já começar aqui, vamos fazer uma lapidar. Então ao invés de gastar, vai ser pode usar ocultismo no lugar de... E aí vamos escolher algumas aqui, talvez uma, duas. Bajulação faz sentido. Charme, convencimento, história oral, intimidação, manha. Aqui nós temos algumas, eu acho que eu posso até fazer essa lista no lugar de, então. Bajulação faz sentido porque eu estou dizendo para a pessoa: nossa, as cartas mostraram aqui o quão lindo a tua aura, nossa, é tão bela, claramente isso daqui é de uma pessoa muito inteligente. Então, barganha não faz muito sentido. Burocracia também não. Barganha seria pechinchar, mudar preço, coisa e tal. Isso podia até fazer sentido de uma questão de ser uma habilidade ocupacional minha, mas eu não coloquei, não vou mudar isso. Burocracia muito menos, mas charme, sim. Então, bajulação e charme, é que charme tem mais a ver com sensualidade. Será que eu poderia... Bom, eu posso usar as minhas cartas aqui para arrumar namorado, né? Eu posso tranquilamente dizer: olha, eu vi nas cartas que você é a minha alma gêmea. E isso... Convencimento, obviamente, acho que convencimento é o mais... História oral tem a ver com fazer a pessoa se sentir confortável comigo, então eu acho que é o que mais faz sentido desse ponto. Interrogação não, mas intimidação sim. Eu posso aparecer aqui com a clássica carta da morte e dizer que o seu futuro é esse se você não me ajudar e coisa assim. E todo tarólogo, quando vê a carta da morte sendo usada dessa maneira, dá risada, porque a carta da morte não é tu vai morrer, tu e toda a tua família vão te deixar agora. É simplesmente uma carta sobre renovação, sobre fim de ciclo. Então eu acho que essa lista aqui, eu estou em dúvida se eu coloco como usar ou como gastar. Como usar ou como gastar, porque o meu medo é que se eu colocar simplesmente como usar, minha personagem fica, entre aspas, gigantescas aqui, forte demais. Mas como gastar, me parece que ela também pode acabar gastando pontos de ocultismo muito comumente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como gastar, e qualquer coisa eu mudo a parte depois. Eu estou pensando em gastar porque se eu botar simplesmente como usar, eu não veria razão nenhuma para eu colocar pontos em qualquer uma dessas, bajulação, charme, convencimento e tudo mais, porque simplesmente usar ocultismo substituiria todas elas. Então é gastar pontos. Dentro do contexto também, o que eu vou estabelecer é, dentro do contexto, gastar pontos de ocultismo pode ser mais benéfico do que usar a coisa, não sei porque tem
Ao invés de eu tentar convencer a pessoa com bons argumentos, eu estou tentando convencer a pessoa com um quê sobrenatural ou de conhecimento místico que eu tenho, especialmente se a pessoa acredita, né? Então eu posso gastar ocultismo no lugar dessas habilidades: bajulação, charme, convencimento, história oral e intimidação. E eu posso gastar ocultismo para acionar e adicionar. Então vou botar adicionar, acionar. Barra acionar contatos de clientes. Aí esses contatinhos que eu vou ter me ajudam em determinadas situações. Então aqui nós criamos a nossa ocupação. Eu depois vou passar ela aqui a limpo de uma maneira mais bonita, aqui nesse quadradinho definido para benefício ocupacional, mas a princípio aqui nós temos a lista do nosso personagem. No nosso próximo vídeo nós vamos então distribuir os pontos e criar a personagem mesmo. Quem é Elinor? Quais são os atributos de Elinor? Quantos pontos ela tem em cada habilidade acadêmica, interpessoal, técnica e geral? Veremos no próximo vídeo. Até mais, pessoas.